Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os vírus, vamos conhecer a sua estrutura, saber diferenciar ciclo lítico de ciclo lisogênico, entender como é que acontece a contaminação do HIV nas células hospedeiras e no finalzinho da aula nós vamos ter um momento para falar sobre a biologia do Covid-19. Então, coloco para vocês aqui algumas características básicas. A primeira delas, que os vírus são acelulares. Então, o que é que isso significa dizer? Que os vírus não são formados por células. Então, eles não são colocados, não estão dentro de nenhum dos 5 reinos e também de nenhum dos 3 domínios. Os parasitas, os vírus, são intracelulares obrigatórios, ou seja, reproduzem-se apenas dentro de células de hospedeiro. E galera, nós vamos ter aqui os vírus parasitando não somente humanos, mas parasitando também plantas, fungos e alguns tipos de bactérias. E eu chamo a atenção de vocês para esse vírus, para o bacteriófago, que é um vírus que contamina a bactéria. Ele vai ser aí o protagonista tanto do ciclo lítico como também do ciclo lisogênico. Então, antes de falar sobre a diferença entre os ciclos, nós vamos entender um pouquinho sobre a sua estrutura. Então, galera, todo vírus apresenta um capsídeo, que é uma camada formada por proteína, mas somente alguns tipos possuem envelope. Então, o que seria esse envelope? É uma membrana formada de proteína e também de lipídio. Então, quem apresenta envelope, quais vírus conhecidos apresentam? O vírus HIV-1 e também o Covid-19. Um ponto importantíssimo: os vírus podem apresentar DNA ou RNA. No caso, um vírus de DNA, bacteriófago, e de RNA, o COVID, né? O Covid-19 tem esse tipo de material genético. E aí, galera, nós vamos ter os vírus sendo altamente específicos. Por esse motivo, eles só irão se reproduzir dentro de um tipo especial de célula. Com relação à sua replicação, como eu falei para vocês, nós iríamos trabalhar bastante com bacteriófago e chegou a hora. Então, bacteriófago é um vírus que contamina a bactéria, que se reproduz somente dentro de bactéria. É um vírus que não tem envelope e que apresenta DNA como seu material genético, um DNA de fita dupla. Galera, aqui em vírus nós vamos encontrar alguns tendo DNA de fita dupla, outros DNA de fita simples, alguns outros com RNA de fita simples e outros com RNA de fita dupla. Então, falando agora sobre o ciclo lítico e depois, posteriormente, nós vamos falar sobre o ciclo lisogênico. Então, o que é que nós vamos encontrar aqui no ciclo lítico? De início, a adesão do vírus bacteriófago à célula hospedeira. Em seguida, esse vírus vai introduzir o seu DNA, vai introduzir o seu material genético na célula daquele ser vivo. Os vírus, assim, passam a comandar as atividades metabólicas da célula hospedeira, ou seja, eles irão dominar e começarão a produzir os seus componentes virais, começarão a produzir tudo o que eles necessitam a partir do metabolismo da célula do hospedeiro. Então, vão ser formados assim DNAs virais e também, consequentemente, novas proteínas. Vai haver a produção de partículas virais dentro da célula, então a célula vai aumentar muito de volume, né, a partir dessas partículas que estão contidas dentro da célula, e vai acontecer assim, galera, a ruptura celular. Nós chamamos essa ruptura de lise. Então, a célula do hospedeiro vai sofrer uma lise e muitos bacteriófagos serão liberados com esse processo. Então, o que é que a gente pode encontrar aqui nessa animação, nesse GIF? O bacteriófago colocando o seu material genético na célula hospedeira, ele passando a dominar,
faz com que muito material genético possa ser produzido, aí material genético dele. Então, essa célula, como aumenta muito de volume, ela vai sofrer uma lise e esses bacteriófagos serão liberados. Com relação ao ciclo lisogênico, ciclo um pouquinho diferente do ciclo lítico, nós vamos ter a adesão do bacteriófago à célula do hospedeiro, a integração do seu material genético ao material genético da célula da bactéria e um detalhe, o vírus ele vai estar em estado latente, que eu chamo isso de provírus ou prófago, tá? Então, esse vírus que vai se encontrar no estado latente, eu chamo de provírus ou de prófago. Sempre que a célula hospedeira se duplicar, o material genético do vírus também irá ser duplicado. Então, toda vez que essa célula sofrer uma divisão celular, o material genético do vírus vai ser passado para as novas células filhas. Para infectar outras bactérias, o material genético viral pode ser liberado do DNA celular, dando início, galera, a um ciclo lítico. Então, diferença entre o ciclo lítico e ciclo lisogênico é que no ciclo lítico nós vamos ter a lise celular. E no ciclo lisogênico, o material genético do vírus contaminando o material genético da bactéria, toda vez que essa bactéria sofrer, passar por um processo de divisão celular, as células filhas irão aí ser formadas com material genético viral. Agora, estudando a replicação dos retrovírus. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o vírus HIV, que é um vírus envelopado. Além do capsídeo, o HIV ainda conta com a presença do envelope. Então, quando nós falamos em retrovírus, o principal representante é o HIV. Então, os linfócitos T4 são as células parasitadas por esse tipo de vírus. Então, gravem bem aí, linfócito T4 é o alvo do HIV, é o alvo desse tipo de vírus. Galera, associado ao RNA que nós encontramos nesse vírus HIV, nós vamos encontrar também uma enzima muito famosa, muito conhecida, chamada transcriptase reversa. Então, aqui, ó, associada ao RNA de fita simples, nós vamos ter uma enzima chamada transcriptase reversa. Nós vamos aqui falar de 3 enzimas, mas a principal, tenham certeza disso, que é a transcriptase reversa. O HIV se une a receptores específicos na membrana plasmática do linfócito T4, que é uma proteína chamada de CD4. E no final nós vamos ter o seguinte, ó. Quando acontece a liberação da fita de RNA simples, nós vamos ter também a liberação de 3 enzimas, como eu falei para vocês. Nós vamos ter a transcriptase reversa, nós vamos ter a integrase e também a protease viral na célula do hospedeiro, tá bem? No caso, no linfócito T4 vai haver a liberação dessas 3 enzimas e também do RNA de fita simples. Continuando a replicação do retrovírus, nós vamos ter o uso daquela enzima que eu falei super importante, chamada transcriptase reversa, para fazer o seguinte, para fazer a transformação do RNA de fita simples em DNA. Então, só através dessa enzima esse processo acontece, transformação de RNA em DNA. Além disso, a transcriptase reversa ela é usada para multiplicar o material genético do vírus. A integração do material genético viral ao material genético da célula hospedeira vai acontecer por meio da enzima integrase. Então, transcriptase transforma RNA em DNA e a integrase faz a ligação do material genético do vírus com o material genético lá da célula linfócito T4, lá da célula hospedeira. Aí vai acontecer a produção de uma única molécula proteica viral. E agora nós vamos ter outra enzima no processo. Além da transcriptase,
além da integrase, nós vamos ter a protease. Então, o que é que ela irá fazer? Ela vai destruir ligação peptídica. Então, ela vai fragmentar toda a proteína, fazendo com que o vírus consiga agora produzir tanto capsídio, como também consiga produzir envelope viral, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19. Então, o Covid-19 é um vírus que ele apresenta coroa, né? Por isso que ele faz parte da família coronavírus. Então, nessa família nós temos cerca de 40 vírus, só que desses 40, apenas 7 infectam humanos, contaminam os humanos. Então, são vírus que apresentam proteínas chamadas de spike, que causa a infecção. Então, é essa proteína que vai se ligar à célula específica. Esse vírus, esse Covid-19, galera, ele é um vírus envelopado, que além de contar com capsídio, né, que é algo comum aos outros vírus, tem também um envelope, assim como o HIV tem, como o HIV possui. Só que o Covid-19, ele conta com um RNA fita senso positivo. Então, o que é que significa isso? Significa dizer que esse vírus tem um RNA no ponto de produzir proteína. Esse RNA fita senso positivo é um RNA mensageiro, então já está aí formado no ponto para a produção de proteína. Então, nós vamos ter aí morcego, né? Esse vírus, ele foi encontrado em morcego. Acreditamos que seja o reservatório, né, desse tipo de vírus. Nós vamos ter pangolim como hospedeiro e também o humano. Só que pangolim é como se fosse o hospedeiro típico, é um mamífero, mas ele é colocado como hospedeiro típico. E ele veio parar aí acidentalmente em humanos, ok? Com o vírus Covid-19, o que é que acontece com o nosso organismo? Por que é que esse vírus ele consegue ter um grande patamar, digamos assim, de contaminação? Porque além dele, além do vírus contaminar o trato respiratório posterior, onde nós encontramos os alvéolos, os pulmões, nós temos aí o Covid-19 contaminando também o trato respiratório anterior, onde nós encontramos, né, as cavidades nasais, a faringe e tudo isso. Então, é um vírus que se espalhou pelo mundo, ele acomete, galera, principalmente os alvéolos pulmonares, então vai fazer com que haja a destruição de um líquido que existe dentro do alvéolo, que faz com que ele fique inflado, que faz com que ele fique volumoso. Então, o alvéolo começa a murchar e quando isso acontece, a hematose, o processo de troca gasosa fica comprometido. Então, a hematose sendo comprometida, não tem como o oxigênio ser levado para a nossa corrente sanguínea, beleza? Então, quis colocar para vocês aqui alguns pontos básicos em relação a esse Covid-19. Espero que vocês tenham compreendido e nós vamos aí voltar agora falando sobre bactérias, tá bem? Então, até uma próxima aula.